conferências temáticas, reuniões de negócios e um macroambiente nos segmentos mais relevantes do mercado. O Inova Campinas Trade Show 2019 reuniu startups, universidades, instituições de pesquisa, empresas e investidores em um só lugar. O Ser Empreendedor acompanhou tudo e mostra no programa que começa agora. Mais de 3.000 visitantes, com área de exposição e palestrantes nacionais e internacionais que agitaram o fim de outubro, quando aconteceu a 6ª edição do Inova Campinas Trade Show 2019. O evento, organizado pela Fundação Fórum Campinas Inovadora, em que dentre os participantes presentes, 73% foram empresas e startups, 12% pesquisadores, universidades, instituto de pesquisa, 8% de instituições e órgãos públicos e 7% entre organização da sociedade civil, como ONGs e associações. Ela foi criada pelos dirigentes das instituições de ciência e tecnologia para poder fortalecer essa questão da vocação do polo de alta tecnologia e, ao mesmo tempo, facilitar, ser uma extensão das próprias entidades, facilitar essa transferência de tecnologia, criar canais com o governo, criar políticas públicas, promover o empreendedorismo, difundir o que é feito aqui na região. E o sistema precisa disso, quer dizer, precisa dessa ação. Por isso que eu digo, nós estamos trabalhando, a Fundação existe desde 2002, esse evento foi criado em 2012, e o que tem acontecido é cada vez uma integração maior. A expectativa é que haja um entrosamento cada vez maior, que haja geração de negócios de forma cada vez mais intensa e que a gente fortaleça nosso ecossistema, porque eu acho que ele é uma referência para o país. Campinas tem uma condição ímpar em relação à concentração de instituições de ciência e tecnologia, de empresas de base tecnológica, também grandes indústrias e também de entidades que apoiam a inovação, apoiam o desenvolvimento, governamentais, não governamentais, associações empresariais, todas muito atuantes e muito fortes. E isso é fundamental para que a gente consiga fazer uma apropriação pela sociedade dessa geração de conhecimento, que é o principal meio, o mais importante meio de gerar competitividade, gerar bem-estar social e criar soluções inovadoras para mitigar nossos problemas. Um dos painéis contou com um debate sobre aceleração de startups e de todo o ecossistema criado para que elas cresçam. Imagina que a nossa jornada começou em 2012 para 2013 e a gente começou com visionários, pessoas, um dos meus sócios, aliás, 2 dos meus sócios, já estavam no mercado de empreendedorismo há muito tempo. E eles viam a possibilidade, Campinas é um celeiro extremamente interessante para isso, porque tem muitos empreendedores aqui. Startups como a Movile, que a gente continua falando que é startup, porque eles aplicam esses métodos lá. Startups como o Quinto Andar, nasceram e cresceram aqui. Então, Matera, CIT. Então, a gente percebe que o comportamento deles é de empreendedores. E quando você vê essas startups investindo e pessoas do ecossistema investindo, dá muito prazer. E ganhando a confiança de grandes investidores como a InovaBrá. Então, a gente acabou conseguindo um ciclo. Naquela mesa, todo mundo era da Unicamp, todos eles investidores, de alguma forma, em alguma fase, e todos eles trabalhando junto para quê? Para o sucesso daquele empreendedor. É muito legal. Ela fala do crescimento e da função da aceleradora no incentivo, suporte e desenvolvimento das startups. Muita gente, quando a gente fala acelerar, ele pensa que a gente vai ajudá-lo a fazer o trabalho e fazer junto com ele. Na realidade, o que a gente quer é efetivamente ajudar o empreendedor a ser protagonista dele. Ele tem que tomar as decisões. E muitas vezes, o cuidado que a gente tem que ter é que ele é o dono da empresa, ele é responsável pela empresa, ele tem que saber tomar decisão. Então, o que a gente faz num processo de aceleração é dar os instrumentos para que ele possa crescer e crescer muito sozinho. No final das contas, ele tem um sonho, ele é responsável por esse sonho, ele tem que saber onde ele quer chegar. Normalmente o empreendedor, e principalmente o empreendedor clássico, ele tem ideias maravilhosas, mas ele não sabe se ele tem um negócio por trás dessa ideia. Então o que a gente ajuda no processo de aceleração é identificar se essa ideia faz sentido do ponto de vista de ter cliente, de ser escalável, ou seja, ter muita gente precisando, ou resolver um problema que muita gente tem.
Porque se não tiver muita gente querendo, você não tem um negócio, você não consegue fazer isso, transformar numa coisa que vai crescer. Então, o nosso papel é ajudar o empreendedor a identificar se o problema existe e se o negócio faz sentido, se a solução faz sentido para gerar um negócio. Basicamente é isso. Uma vez que a gente consegue identificar isso, tá bom, quais são os instrumentos que você precisa para crescer? Você precisa de dinheiro? Aí a gente ajuda na captação de investimentos. Se você quer crescer sozinho, a gente te ajuda a estruturar a sua empresa para você crescer sozinho. No final das contas, nós entramos como sócios daquela empresa. E como sócios, a gente tem interesse que o empreendedor dê certo. Não que a gente tire alguma coisa, porque se o empreendedor der certo, a gente dá certo também. Até onde vai o papel da aceleradora? Em que momento ela, digamos que ela se desprende desse empreendedor ou isso nunca acontece? Olha, depende, é caso a caso. Já tivemos situações onde a gente saiu no que seria a primeira rodada de investimento. Significa que alguém chegou, identificou uma oportunidade e falou o seguinte para a gente: é o momento que a gente gostaria de vocês saírem. É possível acontecer isso. Então a gente negociou e saímos muito bem, graças a Deus deu tudo certo. Mas tem outras situações que a gente não quer sair. É claro, a gente tem uma oportunidade de crescimento e quanto mais a gente ficar, melhor é para a gente também receber o resultado disso. A empresa, em qualquer momento, ela pode dar muito certo ou dar muito errado. Então, o que a gente tenta é ficar o máximo possível. Existe no mercado alguns momentos interessantes de saída, que é a hora que você reorganiza a sociedade, quais são os sócios e assim por diante. Então, esses são os momentos que a gente negocia. O presidente de uma das grandes aceleradoras de Campinas falou da proposta na etapa de ideação e pré-aceleração. A gente sabe que uma startup ela tem a obrigação de sobreviver a cada dia, né? Ou seja, ela passo a passo vai buscando a sobrevivência para chegar no momento de escalar. Então, a minha participação específica, representando a Venture Hub nesse painel de investimentos, teve a ver com o seguinte: os passos iniciais de uma startup, normalmente eles são dados a partir do dinheiro próprio, né? A gente chama de bootstrap, é aquele dinheiro seu, da família, aquele que você faz gastando sola de sapato. E aí, o que a gente observa? A partir desse momento, você começa a precisar de pequenos tickets. São tickets aí de 50 mil, 100 mil, 300 mil. Não existe a cultura no nosso ecossistema do investimento anjo, né? Desse investimento que a gente chama de pré-seed, pré-semente. Os tickets abaixo de 800 mil reais. E é nesse ponto que a Venture Hub se posiciona. Nós somos uma aceleradora que pega startups nesse estágio, procura dar mentorias específicas, prover infraestrutura e nós somos aqueles que ajudam essa startup a buscar os investimentos na sequência aí, o Série A, Série B, Série C. Rosana complementa o conceito de uma startup que vai além da empresa de inovação e tecnologia que está iniciando o negócio. Porque o conceito de startup é você sempre estar buscando algo que seja escalável e repetível, seria a palavra correta. Por quê? Toda vez que você tem um produto, ou uma nova solução ou um novo mercado, você tem que avaliar se faz sentido você investir naquilo. E a atitude de startup tem que estar presente o tempo todo. Mesmo que ela tenha se tornado um unicórnio, ela continua sendo startup? Não é que continua sendo, ela continua aplicando os métodos para avaliar se aquele negócio faz sentido. Então, antes de você colocar dinheiro no investimento de um produto, você vai avaliar se ele faz sentido para ele crescer bastante e aumentar o valor da sua empresa. Então, faz parte. Hoje em dia, que a gente chama de quarta era de inovação, as empresas estão começando a perceber que o comportamento do funcionário é de intraempreendedor. Ou seja, aquela pessoa que não simplesmente vai fazer um negócio porque alguém pediu. Aquele grupo que pede, aquele grupo de produto que a gente chama, ele primeiro vai avaliar se aquele produto faz sentido no longo prazo da empresa, porque senão nem faz sentido investir. No próximo bloco, como investidores e startups se encontram para rodadas de negócios e a visão de um especialista no assunto. Promover o crescimento das startups. Muitos investidores começaram como empreendedores e passam essa experiência aos novatos com contribuições importantes. Uma delas é do professor Tommaso Di Bartolo, da Universidade da Califórnia, em Berkeley,
que hoje investe em startups no Vale do Silício, nos Estados Unidos. A minha história como investidor começou como empreendedor. Há 20 anos atrás eu criei as primeiras startups quando ainda a palavra startup e empreendedorismo não era uma moda. E isso me levou justamente a uma bagagem de experiência que nos últimos 4 anos me formei, comecei a investir, me formei como investidor. A gente tem um fundo de investimento principalmente no Vale do Silício, principalmente investindo em startup de dados, machine learning, artificial intelligence, neural network, ou seja, todas as startups que criam uma nova experiência para esse novo público-alvo, a geração Z, geração Y, que é a geração Y, ao redor dos dados. O especialista fala do importante papel do investidor. O papel do investidor é fundamental para um empreendedor. Eu vejo fora do Vale do Silício que ainda tem aquele conceito que não preciso de dinheiro. Mas não é o precisar, é você o decidir a qual estratégia você opta como empreendedor. Porque você pode crescer organicamente e ter a sua empresa, só que justamente o investimento vira como gasolina. Você cresce mais rápido e crescendo mais rápido muda totalmente o seu modelo de negócio. Como assim, Tomás, muda o modelo de negócio? Quando você recebe o investimento, automaticamente o seu modelo de negócio vira, o goal é de ter um exit. Porque tem que ter um retorno de investimento. E como basicamente esse exit vai ser em 5, 6, 7 anos, você como empreendedor cria uma estratégia que principalmente nos primeiros 24 meses se sensibiliza a ter os talentos que pode te acompanhar nos 5, 6 anos, 7 anos até o exit. Então é um modelo totalmente, uma dinâmica de empreendedor totalmente diferente. O professor defende uma relação de transparência entre investidor e startup para que o negócio seja uma parceria de sucesso. Quando a gente começa a ter o que a gente chama de due diligence, seria se aproximar do startup e vice-versa, a gente se aproxima como dos amigos. Por quê? Porque você vai passar 5, 6, 7 anos juntos e a maioria dos tempos são temas difíceis. São temas onde você fala, não funcionou, não deu certo, não está indo na direção, não está indo no planejamento que a gente apresentou. É exatamente aí onde a relação, como num casamento, é fundamental, tem que ter uma sensibilidade de empreendedor e de investidor, de crescer junto e ir sempre naquela direção que seria o exit e deixar basicamente multiplicar não somente o impacto, mas também, obviamente, o dinheiro. Este é o sinal de que uma rodada terminou e outra vai começar. Neste espaço, startups e possíveis investidores se encontram para, quem sabe, no futuro, fechar um grande negócio. Esta é a Rodada de Negócios, uma das atrações do evento que permitiu a conexão entre empresas, tecnologias, investidores, grandes empresas e empreendedores nacionais e internacionais. É justamente o momento que a gente troca o que a gente coloca justamente como rodada. Então, cada rodada tem 20 minutos, deu 20 minutos, é o tempo, é o fim da conversa. Você tem que vender ali seu peixe em 20 minutos, a gente toca a sirene, a mesa vai ser usada para a próxima reunião. A gente estrutura uma rede, que é uma das nossas redes principais, que é de startups. Hoje a gente tem 9.000 projetos de empreendedores que têm aí uma possibilidade de gerar uma inovação para o mercado, uma inovação de impacto, né? Trazer uma solução de impacto para o mercado. E a gente conecta esses projetos a oportunidades de negócio. Como? A gente apresenta esses projetos para executivos que têm perfil para abrir portas, para eventualmente gerar alguma parceria, a criar algum modelo, co-criar alguma solução que vai ter uma aplicação real ali, uma aplicação no mercado. Então a gente fomenta oportunidades de negócio para essas duas redes através de uma plataforma online e também presencialmente. Aqui no Inova Trade Show, todo esse processo acontece nessas mesas. Aqui a gente está justamente fazendo então esse matchmaking, né, essa conexão. A gente apresenta, a gente é o aplicativo oficial do evento, então todo mundo que está aberto a essa oportunidade de se conectar para gerar negócios tem a possibilidade de entrar no aplicativo,
coloca o teu perfil, as pessoas do evento podem entender, então, o que é, se é uma startup, qual é o projeto, qual que é a solução, o que esse empreendedor está apresentando. Se é uma empresa, qual que é o departamento, que área que ele está trabalhando, o que ele está buscando aqui no evento. Se as pessoas, então, se essas duas pontas eventualmente entendem que existe uma conexão e podem daí gerar uma relação de negócios, a gente dá uma estrutura para elas conversarem. Então, cada rodada dura 20 minutos, então uma pessoa pode pedir uma reunião, se a outra ponta aceita, a gente dá a estrutura então para que esse negócio tenha aí uma chance de acontecer e se concretizar. Essas fichinhas identificam cada tipo de negócio e atores que podem participar de uma rodada. Essa conexão não adianta ser só a ponta, talvez, de uma startup pura e um executivo. A gente tem aí nesse ecossistema investidores, que é uma das nossas redes, que são aqueles que entendem ali essa movimentação e escolhem algumas dessas startups para investir e acelerar ainda esse crescimento. A gente tem as techs, que a gente chama que são os projetos vinculados às universidades, então projetos de pesquisadores que podem virar uma patente, podem chegar ao mercado. A gente coloca nessa rodada aí para acelerar também a chegada e a ampliação de oportunidades para o mercado. E falando em mercado, o professor que atua diretamente no Vale do Silício diz que a educação também deve estar neste ambiente. Eu não educo algo de acadêmico, é empreendedorismo. Só para ter uma noção e quantificar, eu gosto de ser bem concreto nas minhas atitudes. Eu tenho esse curso tem 6 meses de curso de empreendedorismo focado em robôs e sistemas autônomos. São 24 horas de cursos, ok? Em 24 horas de curso, eu tenho 48 pessoas das indústrias e investidores participando nesses cursos. Ou seja, o dobro das horas participa a indústria, ou seja, quem que verdadeiramente está criando esse currículo? Não são os professores, não são os instrutores. Isso é um modelo antigo de fermentar e educar as mentes brilhantes. Precisamos ser, de novo, envolvidos com as indústrias, com os investidores e com os empreendedores, a série que já esteve lá e fizeram isso, no inglês chama Been There and Done That, não? Para verdadeiramente criar esse motor de empreendedorismo. A educação não é só acadêmica. A educação é no dia a dia, quando você combina o lado acadêmico com o lado da indústria e o lado dos empreendedores, juntando justamente aos investidores. Em todos os 4 pilares junto, isso fermenta o quê? Mais sabedoria, mais knowledge, mais confiança, mais força de execução. E quando você começa a executar, já cria novos negócios, novas indústrias são formadas e novos conceitos, novos modelos de negócio entram no mercado. Então é fundamental uma iniciativa como aqui. Neste contexto, o presidente do Fórum Campinas Inovadora fala da legislação, como a que existe no município, em que a cidade foi a primeira, em 2014, a dar incentivos fiscais a startups. O que tem acontecido é cada vez uma integração maior. E a gente percebe que está crescendo ano a ano. Então, muita coisa deve surgir ainda, muitas empresas vão surgir em função das próprias entidades e do movimento que nós estamos fazendo. A gente percebe um engajamento de governo ímpar. Campinas não era dessa forma há 5, 6 anos atrás. A própria prefeitura tem feito um trabalho fantástico, uma abertura também muito grande, e isso gera mais negócio, gera mais oportunidades, incentiva o jovem, incentiva a muita gente também empreender, a criar empresas, incentiva o acadêmico, o pesquisador a pensar nos seus estudos, nas suas pesquisas, pensando em colocar em mercado, quer dizer, pensando, inclusive, faz conexões. Enfim, a gente tem um campo grande pela frente. Quando o senhor fala da questão do governo, quando o município pensa numa legislação voltada para esse segmento, a gente teve lá em 2015 a lei das startups, isso também é um propulsor para que a gente tenha novos empreendedores? Você tocou num ponto fundamental, esse é um mega propulsor. Por quê? A gente tem uma dificuldade cultural no país. E o que a gente está mudando em Campinas, e aí na verdade eu coloco para a Fundação muito desse papel, é conscientizar. A boa vontade existe, mas às vezes não existe a consciência do que precisa ser feito. A Prefeitura de Campinas, para mim, é o melhor exemplo. Houve uma transformação muito profunda de uns anos para cá, na forma de pensar e ações concretas como essa lei. Isso muda muito, porque cria uma facilidade, diminui burocracia, incentiva para que se empreenda, principalmente baseado na economia do conhecimento, baseado em tecnologia.
e cada vez atrai mais negócios, inclusive de gente de fora para cá, ou incentiva quem está aqui a empreender também. Nós precisamos intensificar essa parte, nós precisamos muito de ações de governo em favor do conhecimento, em favor da inovação, né, em favor das empresas. E um evento como este demonstra que Campinas, que hoje é a melhor cidade do interior para investimento em inovação, ainda tem muito a oferecer. Ela vai ser a melhor. Não vai demorar muito, por quê? Nós temos muito espaço, muito trabalho ainda para poder aproveitar todo o potencial de Campinas. Está muito longe de a gente explorar esse potencial na plenitude. Porque o que a gente tem feito e qual é o papel da nossa entidade, a Fundação Fórum Campinas Inovadora? Ela é exatamente fazer essa integração, fortalecer o ecossistema. Porque quando a gente fala em termos de inovação, quanto mais você tem relação entre os agentes, mais forte fica, na verdade, mais informação é passada, mais conhecimento é gerado. Então, por que é um bom local para investimento? Porque o campo aqui ainda é fértil, né? Ele é quase virgem, tem muita coisa para acontecer ainda. E aí quem chega agora pega a parte melhor, entendeu? Tem mais chance do que quando tudo estiver mais maduro.